E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, na aula passada, nós chegamos a ver até a parte de cálculo de rotação no torno mecânico. Então, vamos dar continuidade às operações básicas, lembrando que eu falei para vocês que chegar numa parte em que vamos precisar da prática, nós vamos parar as aulas remotas para continuar apenas quando pudermos ter acesso aos laboratórios de forma presencial. Então, vamos lá. Então vamos começar aqui com o passo a passo da operação de torno mecânico. Então a primeira coisa a se fazer é instalar a ferramenta de corte. Então ela tem uma forma correta de ser instalada, certo? Um ângulo correto, a posição correta, para depois apenas começar a usinagem. O segundo passo também é o de fixar a peça no torno. Feito isso, eu vou selecionar a RPM que eu calculei, realizar a operação de faceamento, lembrando que faceamento consiste em eu deixar no torno uma face plana e perpendicular ao eixo da minha peça. Então, essa operação de faceamento. E por fim, realizar o torneamento propriamente dito, que pode ser cilíndrico externo, interno, pode ser cônico externo, interno, e as demais operações como rosqueamento ou roscamento, e também é o recartilhamento. Vamos todos ver essas operações no decorrer do nosso curso. E um item, um componente fundamental na fixação das peças no torno são as placas. Nós temos basicamente 3 tipos de placas. Eu trouxe aqui apenas 2, porque a terceira eu vou trazer no próximo momento. A primeira delas, já falei na aula passada, é a placa universal de 3 castanhas. Por que ela é chamada de universal? Porque ela pode basicamente fixar qualquer tipo de peça, certo? Não apenas peças que tenham formatos cilíndricos, mas também peças que tenham um número de faces, né? Sólidos prismáticos que tenham um número de faces múltiplo de 3, ou seja, triângulos, hexágonos e por aí vai. O outro componente é a placa de 4 castanhas, que serve para fixar aquilo que não poderia ser fixado apenas usando a placa de 3 castanhas. Então, de forma diferente, essas castanhas aqui, essas castanhas que são 4, elas podem se movimentar de forma independente. Aliás, elas se movimentam de forma independente para eu poder fixar aqui placas retangulares, quadradas, qualquer tipo de peça que não seria fixado utilizando apenas a placa de 3 castanhas. Qual a desvantagem da placa de 4 castanhas? A desvantagem aqui é em relação à fixação, pois por não ter um mecanismo autocentrante, o processo de centralização e de balanceamento da minha peça é todo manual e requer um trabalho muito maior. Então aqui eu trouxe 3 modos básicos de fixação na placa de 3 castanhas. Observem aqui que eu alterei a posição das castanhas, certo? E também o local onde as peças vão se encaixar nas castanhas. As castanhas, elas têm esse formato aqui, que eu chamo de escalonado, ou seja, tem degraus. Eles são assim justamente para me dar uma versatilidade na fixação de vários tipos de peça. Então, quando for ter cilindros, os tarugos, eu vou fixar utilizando aqui a parte mais interna da castanha, a parte que tem um degrau maior. Quando for peças anelares, anéis, eu vou fixar utilizando já essa parte do degrau. Vou fixar aqui, como vocês podem ver nessa figura. E aqui o interessante que nesse caso a fixação ela vai se dar deslocando a castanha no sentido do centro da minha peça. Quando a peça for anelar, obviamente, por estar fixada no encosto dos degraus, a fixação é no sentido de abertura, ou seja, no sentido do centro para a periferia da minha placa de 3 castanhas. E aqui eu tenho as castanhas invertidas. Cuidado para não confundir, são castanhas invertidas. Mas essas castanhas aqui elas não são inversíveis. O que isso significa? Que para fazer a fixação de um disco
com a castanha invertida, eu tenho que trocar, eu tenho que substituir essa castanha por outra castanha. Por quê? Basta lembrar na aula passada que essa castanha ela vai ser encaixada aqui numa espiral, ou seja, a parte que vai encaixar aqui, que fica atrás dela, tem um formato, né, que corresponde a um arco, e esse arco, quando eu inverter ela de direção, de sentido, obviamente não vai mais encaixar, tá bom? Então você pega a aula passada, você vai analisar ali aquela figura da espiral e da castanha de cada placa, e você vai concluir que não é possível eu inverter uma castanha dessa daqui de forma a fixar ela invertida. Então eu tenho que comprar, adquirir outra castanha com formato inverso para poder encaixar. Então também tem algo interessante que vou trazer na próxima aula, que é a forma que eu removo e encaixo essas castanhas. Claro que vai ficar muito mais interessante quando eu trouxer uma aula presencial, uma aula prática, mas por enquanto nós vamos ter que ter esse senso de abstração para poder compreender apenas visualizando as figuras tridimensionais, tá bom? Então, para fixar discos, eu vou colocar castanhas invertidas, né, e vou fixar no encosto de cada degrau, beleza? E aqui a fixação é movimentando a castanha da periferia para o centro da placa. Aqui um ponto muito importante, que é a segurança durante a operação do torno mecânico. Existe uma norma, que é a NR12, que ela vai estabelecer uma série de parâmetros a serem seguidos quando for trabalhar com máquinas. Então, a nossa diretriz é essa norma aqui, uma norma regulamentadora brasileira. Bom? E nós temos esses EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que devem ser utilizados. O primeiro deles, que é indispensável, é o óculos de segurança. Então, não confundir. Muitas vezes o aluno está com óculos igual a esse meu aqui, que é um óculos de grau comum, e quer utilizar ele como EPI. Esse óculos aqui, ele não funciona como EPI. Então, você tem duas alternativas. Ou colocar o EPI por cima desse óculos aqui, ou comprar, porque isso já existe, EPIs que tem grau, para quem tem algum problema de visão. Bom? O outro item a ser seguido é o uso de sapatos e roupas adequadas. Sapatos que cubram bem os pés, bom, e dê a proteção correta. E as roupas, evitar roupas muito folgadas, porque por se tratar de máquinas rotativas, embora muitas tenham proteção, existe o risco de alguma parte da sua roupa grudar, enganchar no torno mecânico, e você vinha a ser puxado junto com essa roupa e sofrer um acidente muito grave. Bom, se for necessário, caso você tenha um cabelo muito grande e não consiga prendê-lo de forma adequada, você vai ter que utilizar uma redezinha semelhante àquelas de cozinheira para prender os seus cabelos, para da mesma forma evitar o que aconteceria com a sua roupa folgada. Além da roupa, outro critério também é usar roupas de tecido não muito fino. Por quê? Às vezes, durante a usinagem, saem lascas metálicas chamadas de cavacos. E esses cavacos geralmente estão muito aquecidos. E se sua roupa não for adequada, você vai sofrer uma queimadura, embora muito leve, mas vai gerar um desconforto, tá bom? O que é proibido utilizar? Anéis, não se pode utilizar anéis, nem pulseiras, nem correntes e nem relógios. Por quê? Porque são todos acessórios que podem vir a enganchar, né, durante a usinagem. Então você deve evitar esses acessórios aí por uma questão de segurança, lembrando que segurança acima de tudo. Então, como eu frisei bem nas aulas passadas, a primeira operação durante a usinagem de peças no torno é o faceamento, que consiste em criar uma face plana e perpendicular ao eixo da minha peça. Então vamos ver como é que faz esse faceamento, qual é o passo a passo. O primeiro deles, que é o de qualquer processo de torneamento, é centralizar a ponta da ferramenta. Vamos já ver como isso é feito e como a forma adequada de se fazer isso. O segundo deles é a fixação da minha peça. Então nós vamos atentar para alguns detalhes que devem ser seguidos para evitar alguns defeitos da usinagem. Então o primeiro exemplo aqui, eu trouxe uma vista frontal da minha peça. E aqui é a ferramenta de corte, aqui é a peça usinada. Então eu tenho aqui o eixo da minha peça. Bom, dois eixos que passam aqui pelo centro, perpendiculares entre si.
E eu devo evitar que a minha ferramenta fique muito abaixo desse eixo central aqui, dessa linha de referência. Por quê? Porque se ela ficar muito abaixo, essa parte que eu coloquei aqui de verde mais escuro, que está maciça, é uma parte que não foi usinada. E, portanto, vai deixar um cilindro residual. Então, a minha peça ficaria... Claro que aqui é uma figura exagerada para você ver melhor como ficaria. Então, seria criado um cilindro residual. Bom. E o outro observação é de não deixar a minha ferramenta muito acima da linha de centro. Porque da mesma forma, né, pelo mesmo entendimento anterior, eu vou ter agora um cone residual. Então eu tenho aqui esse cone aí, que eu vou chamar de cone residual. Porque é um resíduo que eu não queria que ficasse na minha peça. Por que ele vai ficar? Porque vai ter esse ângulo aqui da ferramenta, e quando encostar aqui vai formar ele e não vai ser removido. Lembrando também que essa figura aqui é uma figura que eu exagerei, para você entender melhor como fica, tá bom? Então tem as duas figuras, isso aqui para vocês verem em 3D, para quem não conseguir visualizar na forma anterior. Então tá aí, ó, um cone residual, e aí à sua direita você pode ver um cilindro residual. Continuando, vamos agora ver qual é o método de centralização para evitar esses dois defeitos que eu acabei de citar. Então tenho aqui essa parte aqui, vocês devem lembrar que eu chamo de contraponta, né? Ou melhor, é o cabeçote móvel, e aqui nele eu tenho uma contraponta. Então essa contraponta aqui, ela é alinhada com o centro da placa de três castanhas, com o centro do cabeçote fixo. Então, se eu centralizar com essa ponta aqui, eu vou garantir que a minha ferramenta de corte vai estar centralizada com a minha peça, tá bom? Então, o primeiro passo é aproximar a ferramenta de corte utilizando o carro principal do meu cabeçote móvel para verificar aqui com a contraponta a altura correta da ferramenta. Então eu vou dar um zoom aqui nessa figura para vocês verem, né, que o processo é esse processo aqui. Eu vou verificar se eles estão na mesma altura, se elas estão alinhadas, centralizadas, para evitar os dois defeitos citados anteriormente. Então, o terceiro passo do faceamento é aproximar a ferramenta da minha peça. Bom, um movimento de aproximação. Depois, eu vou selecionar a rotação adequada que eu calculei para aquela operação, tendo em vista, né, o material da ferramenta, o material da peça e o diâmetro que eu vou estar usinando. Uma observação aqui é que durante a usinagem, ou melhor, durante o faceamento, o diâmetro varia muito. Então você pode escolher um valor médio para você calcular a sua RPM. Depois eu vou ligar, eu vou acionar o meu torno, né? Aí eu vou definir a espessura de corte com essa sexta etapa aqui. Eu vou zerar o anel graduado, que fica no meu carro principal, no carro transversal, certo? Depois eu vou centralizar e penetrar uma distância de 0,2 milímetros, dar um passo inicial e depois fazer a medição novamente para determinar a espessura que eu vou remover até chegar no valor que eu quero, tá bom? Na condição de uma face plana e perpendicular ao eixo da minha peça, o eixo longitudinal. Então esse vídeo ilustra bem como funciona. Eu coloquei aqui essa setinha para ilustrar. Vocês podem até pesquisar na internet alguns vídeos sobre faceamento, e dessa operação vocês vão ver alguma diferença. A primeira delas é o sentido de faceamento. Dependendo da ferramenta de corte, esse sentido pode ser do centro para a periferia ou vice-versa, tá bom? Então não vão pensar que está errado se vocês viram alguma operação, né, no sentido oposto. Mas lembrando que durante as nossas aulas práticas, devido à ferramenta que usamos, o sentido vai ser igual ao do vídeo, do centro para a periferia da peça, né, do meio para fora.
Então, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios sobre cálculo de rotação de ferramenta de corte para vocês resolverem e me entregarem, tá bom? E na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre as outras operações no torno mecânico. Então espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!